o adversário, vai marcar, atirou. Fala pessoal, está começando mais um Podium Sportcast, seu podcast de educação física e ciência do esporte. Hoje eu tenho o imenso prazer de entrevistar nosso querido Paulo Lacerda e hoje discutiremos sobre o tema como entender e valorizar o indivíduo nas políticas públicas de lazer. Mas antes disso, caro Paulo, você poderia nos falar um pouquinho sobre a sua carreira científica, da onde você começou e até onde você está hoje em dia, para a nossa audiência saber um pouquinho quais tipos de influência você recebeu e quais tipos de expertise você tem? Primeiramente, agradecer o convite, né? Motivo de orgulho, alegria, poder estar compartilhando o seu projeto, mas também das minhas experiências, né? Dos meus projetos, conhecer outras pessoas, conhecer o Elia, né? Então, é uma satisfação muito grande. Um resumo breve, né, da minha carreira. Eu sou formado em Educação Física pela Universidade Federal de Goiás. Assim que eu formei, eu tive uma experiência de morar quase 10 anos em Tocantins, né, no estado de Tocantins, lugar em que lecionei tanto na rede pública, né, estadual, quanto na universidade. Então, basicamente, logo que eu me formei, eu ingressei no ensino superior, né? Então, em meados aí de 2006, fui fazer a minha qualificação, minha primeira pós-graduação, stricto sensu, em Piracicaba, São Paulo. Então, retorno para Tocantins. Depois eu passo em outro concurso já na universidade que eu me formei, né? Então, eu retorno para o estado de Goiás, né? E nesse meio tempo, sempre atuando no campo da política pública. Então, essa sempre foi a minha formação, tanto é que, desde a monografia, especialização, mestrado, doutorado, o tema sempre foi política pública, né? Então, sempre procurando me engajar nessas discussões, participando de conferências nacionais, regionais, municipais, né? Quando elas existiam. Então, na qualificação para doutorado, né, que o fruto desse processo de formação é ter conhecido você, né, o Tolentino. Então, foi o doutorado que eu fiz em Maringá, na Universidade Estadual de Maringá, e com o doutorado de sanduíche em Münster, que foi uma experiência também super bacana. E aí, então, eu volto aqui para a minha universidade de origem, permanecendo nas discussões de política pública, passando pela gestão na universidade também, né, na parte de planejamento e gestão, e agora nós estamos aqui batendo um papo sobre esse assunto. Show de bola, show de bola. Eu notei aqui, ó, eu coloquei Goiás, Tocantins, São Paulo, Maringá, Münster, Jataí, que é em Goiás. Rapaz, num episódio do professor Dante De Rose, da última temporada, também teve um professor que passou um tempo na Universidade de Tocantins, professor Ricardo Gonzalez, que trabalhava com basquete. Não sei se é da sua época, mas ele vai participar dessa segunda temporada também sobre um livro sobre atividade física, bem legal. Paulão, show de bola, super interessante. Eu ia te fazer uma pergunta, mas já meio ficou óbvio, tá? A pergunta seria assim: para nossa audiência, você pode nos orientar geograficamente onde você está, mas acho que já ficou óbvio que você está em Jataí, em Goiás. E eu acho isso bem legal, porque cada vez mais a gente está extravasando esse eixo Rio-São Paulo, Minas, que é Einfazow, em alemão é Langweilig, é tipo assim, boring, é tipo chato. Porque não pelo fato de ser só isso, mas é porque a gente entende que existe muita pesquisa de qualidade além desse eixo. Muito legal. Pessoal, além do nosso querido convidado especial, temos hoje também, e para essa segunda temporada em todos os episódios em português, alemão e inglês, nosso querido Elia Veda, que representa uma grande parte do nosso público, como estudante de mestrado e super interessado em tópicos como lazer, atividade e esporte. Elia, muito obrigado pela sua presença no Podium Podcast. Tudo bem? Tudo bem, Walter. Muito obrigado pelo convite, né? Estou muito feliz de fazer uma parte dessa segunda temporada, né? De ajudar um pouco mais nas entrevistas
E estou muito animado para ter discussões bacanas, né, com nossos entrevistados. Então, vamos aí. Show de bola. Sejam todos bem-vindos e pau na máquina. Antes de começar a nossa discussão, eu queria que a nossa audiência pensasse o seguinte: a gente está fazendo aqui, a gente quer ser além de pódio, literalmente, a gente quer trazer a discussão o mais rica possível. Então, a gente vai tentar trazer diferentes visões sobre um mesmo tópico. Hoje, talvez, a gente vai afundar um pouco mais sobre o tema Estado, qual é o poder e o papel do Estado sobre a atividade física, mas, em especial, a prática do lazer. Então, não quer dizer que essa literalmente é o jeito que a gente pensa, mas a gente vai usar palavras que, às vezes, podem deixar alguma coisa entendida, subentendida, e a gente queria só deixar claro que a gente quer agregar a essa discussão, não polarizar e tudo mais. Beleza. Paulo, hoje o nosso tópico é claro, né? Como entender e valorizar o indivíduo nas políticas públicas de lazer. Você tentou responder essa pergunta na sua tese de doutorado, nesse artigo que você está submetendo, ou já está quase submetido, mas quando eu leio de novo o título da sua tese, eu leio a invisibilidade ou visibilidade do sujeito nas políticas públicas de lazer. Por que tem esse caráter invisível e visível dentro das políticas públicas de lazer? É interessante, de fato, a pergunta, né? Porque o sujeito, na perspectiva teórica adotada, que é a teoria do reconhecimento social de Axel Honneth, né? Inclusive um alemão, o sujeito, dotado aí das suas subjetividades, ele precisa ser percebido, ele precisa ser reconhecido, né? Então, tanto é que a premissa dele, né, grande parte das publicações dele, ele fala sobre uma luta pelo reconhecimento, né? A fundamentação dele é que o sujeito, no limite da sociedade, ele busca um reconhecimento social. E, ao não ser reconhecido, esse sujeito caminha no avesso do reconhecimento, que é a invisibilidade. Então, quando eu sou reconhecido, eu sou percebido, eu sou visto, tenho visibilidade. Quando eu não estou sendo reconhecido, eu estou sendo negado, eu tenho os direitos negados, eu tenho sido colocado à margem, à periferia, excluído das condições sociais, materiais, etc., esse sujeito entra num campo da invisibilidade, ou seja, ele não passa pelo radar, ele não existe, né? Tanto que o autor traz um exemplo bem interessante, né? Em uma de suas publicações, quantas vezes nós passamos por pessoas, né, de uma suposta de uma hierarquia inferior no estrato social, né? Então, você tem uma pessoa que muitas vezes é responsável pela limpeza de um setor, essa pessoa se aposenta naquele lugar e ele sequer foi visto, né? Então, se a gente pensar a questão dos negros, né, das comunidades LGBTQ+, e tantas outras, né, elas vivem à periferia, à margem, elas vivem à periferia. E para nós, brasileiros, né, para eu como pesquisador, estudioso dessas questões, nós não podemos esquecer de onde eu falo, né, que nós falamos de um país do tamanho do Brasil, em que a desigualdade social está em uma das maiores escalas globais, né? Então, nós somos ainda uma das grandes economias mundiais, apesar de estarmos em crise, nós ainda somos uma grande economia mundial, né? Mas que, basicamente, 7% da população brasileira é mais rica do que 93% restante. Então, é uma assimetria, uma distorção muito significativa e que diz muito sobre o lugar da onde a gente pesquisa, né? E daí, então, a provocação invisibilidade, né? Ou seja, é sempre um jogo tensional entre ser ou não ser visto. Entendi. Eu acho isso muito legal porque eu me lembro de ter ouvido um relato recentemente de uma senhora que trabalhava no hotel e ela era camareira. Contudo, ela era muda. Então, quase ninguém ou ninguém do hotel conseguia se comunicar com ela. Então, ela entrava, ela era saudada com um olá, com, tipo, balançada a mão,
fazia o serviço dela e saía. Até que um empreendedor que está desenvolvendo um tipo de software de linguagem de sinais com inteligência artificial, a inteligência artificial, entendeu pelo comportamento dela ao saudar alguém que ela ela era muda, e aí ele usou os sinais, ela refletiu os sinais pro celular dela, pro celular dele, e ele conseguiu se comunicar com ela. Aí ela falou: cara, eu trabalho aqui há 5 anos, eu nunca tive uma conversa de mais de 30 segundos com alguém aqui. E aí eu entendo muito essa lógica. A gente está falando, claro, não é de políticas públicas de lazer, mas a gente está falando de acesso à informação, acesso à qualidade de vida, ou até mesmo reconhecimento, como você deixou bem claro. E isso é uma coisa que eu acho muito válido, essa parte da educação física que entende ou quer entender essas peculiaridades de uma grande parte da sociedade, como você falou, 93%, ou todo mundo merece o reconhecimento, não só os 93%, mas eu achei bem legal. Mas, Paulo, eu queria só fazer mais uma pergunta além dessa. Vamos dizer que isso é uma realidade, a gente já sabe que era e é, e parece que, infelizmente, por os próximos anos vai continuar sendo. Qual foi a motivação principal de você escrever essa tese de doutorado? Tipo, qual é a história que estava atrás dessa publicação que você falou, eu quero escrever essa tese de doutorado porque eu quero fazer isso, isso, isso. Qual é a motivação e a história por trás dessa tese? Eu tenho um amigo, inclusive é professor também, da filosofia, né? E esses caras, eles estão um tempo à frente da gente, né? Ele fala assim que toda pesquisa, quando você olha a pesquisa, lá dentro você encontra o sujeito enquanto individualidade, você encontra um pouco da pessoa que escreve, né? De certa forma, eu me percebo na discussão, curiosamente, exatamente pela luta de reconhecimento, né? Que é a tese fundamental do Honneth, que é o que liga todos nós. Porque o que acontece? Ele tenta fazer atualizar uma discussão que ela é delicada no campo da teoria crítica, superando a ideia de que tudo gira em torno de uma economia, da economia. Então, esse é o que se chama de déficit negativo, né? E eu tenho uma história de marginalização, né? Eu tenho uma história que também na sociologia vai chamar de outsider, né? Então, eu tinha tudo, se eu pegasse uma parte da minha adolescência, da minha infância, eu tinha tudo para não dar certo, eu nunca fui um bom aluno, eu nunca fui um bom, um estudioso, né? Nunca gostei de escola, sempre fui baguncento. Isso quer dizer, eu andava com, Se com você a está falando isso para mim turma... agora, eu nunca esperava isso de você, porque eu te conheci na fase adulta. Mas que engraçado ouvir isso, ok? Eu andava com a turma meio da pesada, com turma de torcida organizada, né, da região periférica, né, ali da onde eu morava. Então, isso me fez também entender um pouco do que é viver à margem, né? E exatamente foi essa luta ao ser negado, buscar um reconhecimento. Então, Legal. de novo, o jogo tensional da invisibilidade, né? E que no final está aqui uma luta por ser reconhecido, seja na minha condição de sujeito social, seja na minha condição de brasileiro, seja qual for a condição, né? É uma luta constante pela necessidade e importância de enxergarmos um ao outro de uma forma é, é, mais solidária, né? Que é outra categoria muito cara ao Honneth, né? Então, veja bem, quando a gente pensa, né, as experiências Brasil e Alemanha, que foi o que também é comum a nós três aqui, uma das coisas que mais me chamou a atenção no início, é que é a capacidade a possibilidade que eu tinha de frequentar um lugar em que chegava um trabalhador da engenharia, né, é aquela pessoa que está lá mexendo na construção civil, é um pedreiro, mas que tem um professor, né, junto, e também tem um juiz, e também tem um médico,
Quer dizer, isso não existe nessa dimensão por aqui, porque os lugares eles estão estratificados, né? Então, às vezes é um detalhe banal do dia a dia, mas é um detalhe que diz muito sobre até onde as pessoas podem ir, né? Então, aí eu podia tomar um cappuccino e comer um croissant sempre que eu pudesse, sempre que eu quisesse. Sim. Aqui dificilmente você vai ter isso acessível a todo mundo, né? É um detalhe banal, mas isso é política pública, isso diz respeito a políticas educacionais, diz respeito à economia, diz respeito à igualdade social, né? E é o pano de fundo do trabalho que eu tenho e daquilo que eu tenho como causa social que está em mim enraizado, né? E que eu busco no cotidiano pensar e contribuir como um trabalho de formiguinha para que alguma coisa diferente possa acontecer, né? Muito legal mesmo. É, nas finanças tem um termo muito legal que eu estou aprendendo que chama skin in the game. Quando você literalmente vive o que você está falando ou o seu comportamento é pelas suas experiências vividas. Porque no mundo de finanças acontece muita especulação por informação de um insider ou alguma coisa, mas aquelas pessoas que têm realmente mais experiência por ter vivido crises ou ter vivido perdas ou ganhos, elas normalmente tendem a tomar decisões mais coerentes. E isso também na ciência é muito legal. Eu admito que às vezes eu sou muito extremo nisso, mas se eu sei que um professor está ensinando, vamos dizer, boxe, e ele já teve uma carreira, e não precisa de ser de sucesso, mas ele foi provado pelo tempo e tem a excelência do ensinar e o fazer como atleta, eu dou um peso para a fala dessa pessoa muito maior do que de um cara, vamos dizer, não no lado ruim de ser aventureiro, que eu acho que vale também ser aventureiro, mas de um aventureiro que quer ensinar capoeira, sei lá, na rua de casa, aqui. O que também é legal, mas não é uma coisa, de novo, provado pelo tempo, e talvez não teria esse componente de skin in the game. Então, a sua fala, para mim, personifica muito mais o valor de entender o porquê de você ter pesquisado o que você pesquisou. Muito legal mesmo. E lembrando dessa fase, desse comentário seu de comer um croissant e tomar um cappuccino, ainda tem a foto nossa tomando uma cerveja no Festival de Cerveja em frente ao Castelo, lá em Münster, né? Eu lembro que você falou assim, caraca, Tolentino, o nosso próximo problema é tentar achar a próxima cerveja para experimentar, porque não tem mais nada para tomar conta, assim, tipo, o problema maior era tentar achar a próxima cerveja para experimentar, porque estávamos em segurança, tinha a questão de poder ter acesso a consumir, e esse nível de experiência, sim, você está totalmente certo, ele é muito estratificado em outro país e a gente tem o prazer, ou teve o privilégio de poder viver isso, mas isso também dá uma ótica que é possível. Acho isso muito legal mesmo. Ok. E você, como percebe, faz sentido isso que eu estou te dizendo? Então, Apesar de que eu até ia comentar agora que realmente uma coisa que nós já estamos vendo nas outras entrevistas também, que é muito bacana ver que a maioria dos entrevistados tem alguma coisa que liga a pessoa com a pesquisa. Não é uma coisa, isso é o tópico popular para ser pesquisado agora, mas é uma coisa de eu tenho interesse intrínseco também de buscar uma solução para aquilo. Eu acho isso é muito bacana e traz resultados muito mais amplos assim. E também nessa realidade, eu conhecendo, né, os dois lugares, Alemanha e Brasil agora, com certeza é um certo conforto. Eu sempre acho que aqui no Brasil tem é bem na cara esse negócio que você tinha falado de quase duas classes, né? Que tem um povo que pode participar e o outro que está um pouco de fora, né? Que eu acho um pouco estranho, mas na Alemanha realmente você tem esse conforto estabelecido para a população geral, né? Que é o que deveria ser buscado em outros lugares também, eu acho. Legal. A visão dele, né, Paulo, acaba sendo o meio termo entre eu e você agora, atualmente, né? Eu é um cara que conseguiu migrar dos dois e acho muito válida essa fala, Elia. Bem legal. e
E, obviamente, que ele fala com muita propriedade, né? Veja bem que ele coloca em oposição, né? Você tem um lugar para uns e outro é para outros, né? E São Paulo, então, nem se fala, né? São Paulo é uma contradição terrível e é uma discrepância. Como tem rico, como tem gente rica, né? Se a Sim. gente pegar isso, né? Vamos imaginar a pandemia, né? O Brasil fez 10 brasileiros entraram na Forbes com a pandemia, né? As indústrias farmacêuticas estão ganhando cifras, batendo recordes e mais recordes, né? Que é a discussão de fundo, né? Assim, apesar de a gente estar falando de duas realidades, e apesar do o estado de bem-estar social, né, europeu muito forte, principalmente a Alemanha, a desigualdade no mundo ela existe, né? Existem incoerências e distorções mesmo nas nações desenvolvidas, né? Talvez aí os Países Baixos eles têm um nível de desenvolvimento aí social ainda maior, né? Pela consciência, mas a desigualdade ela é assombrosa e terrível, né? É. Eu posso E, falar. Por favor. Por favor. e mesmo assim, também da minha perspectiva da Alemanha, eu estou vendo que a desigualdade é um fenômeno global, que mesmo na Alemanha, que esse efeito é menor do que aqui, com certeza, ela está crescendo. E hoje em dia, né, o estudante, por exemplo, né, tem mais dificuldade, né, passando pelos estudos, trabalhando ao mesmo tempo, do que era antigamente. Então, é uma coisa que tem que ser combatida para não virar um problema maior no futuro também. E mesmo que, por enquanto, né, a realidade na Alemanha é bem melhor do que aqui no Brasil, com certeza. Legal. Eu acho que para o ouvinte fica cada vez mais claro que a gente tem óculos diferentes por ter tido o privilégio de viver em espaços diferentes. Acho isso muito legal. Mas, adicionando um pouquinho a isso, eu acho que faz sentido também perguntar, Paulo, quando eu li a sua tese, eu tive que parar um pouco e refletir, eu até dei uma pesquisada mais aprofundada sobre essas duas cidades que você escolheu. E eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais para a gente. Então, falando de contrastes um pouco, qual foi a ideia que você teve como exemplificar ou tornar público essa invisibilidade social nas políticas públicas de lazer? Só para falar para a nossa audiência, a gente está falando de duas cidades, São Bernardo do Campo e Ivoti, que é uma cidade na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E aí, Exatamente. yeah. A escolha primeiro, para entender um pouco da escolha, sendo breve, né? Eu atuei num programa chamado Programa de Esporte e Lazer da cidade, é um programa do governo federal, foram quase 10 anos, e aí eu tive a oportunidade de conhecer praticamente todos os estados brasileiros, né? Legal. Atuando em política pública, formando quadro de pessoal, conhecendo realidades das mais distintas possíveis, conhecendo realidades de cidades, por exemplo, que a arrecadação de imposto que girava em uma semana, né, era R$300, então, assim, de uma pobreza enorme, de uma carência, assim, que você não acredita. E aí, a partir do filtro dessa realidade, eu busquei dois lugares, né? Um em que aconteceu a chamada municipalização, ou seja, quando o município ele apropria desse projeto, desse trabalho que nós fazíamos, né, do programa de esporte e lazer na cidade, porque você leva a educação, você leva a formação, você leva conhecimento, compartilha, essas pessoas apropriaram e apropriaram muito bem, né? E transformaram essa política que era essa ação que era um projeto na cidade em uma política de município. Então o município apropriou disso. E uma realidade em que isso não aconteceu, embora o processo ele tenha sido feito de forma muito semelhante ao que aconteceu em Ivoti. Por ironia, Ivoti é uma cidade, em comparação a São Bernardo, inferior economicamente, muito inferior. São Bernardo é uma potência econômica,
Eu vi né? o PIB, se eu não me engano, de São Bernardo é 55 mil per capita e o PIB per capita de Ivoti é 25 mil. O IDH de São Bernardo era 80, 0,80, mas o de Ivoti era 70 alguma coisa. Então, existia uma diferença do poder de compra e do PIB entre as É duas absurda a diferença, do ponto de vista do desenvolvimento econômico. E aí, veja bem, qual que é o pano de fundo do autor que eu utilizo como referência? É a teoria do reconhecimento social, que busca fazer uma releitura da teoria crítica, tentando mostrar que o centro, o cerne do social, está no reconhecimento, não está na economia. Legal. Porque se fosse a questão econômica, São Bernardo teria conseguido emancipar sua política de lazer. Entretanto, quem conseguiu emancipar a política de lazer foi o município de menor condição econômica. Eu achava Por que era o quê? contrário. Eu não li daí para frente. Eu achava que era o contrário. Não, porque as condições que determinam, né, nessa perspectiva teórica, não é somente fator econômico, né? É claro que isso não foi o eixo central do trabalho em questão, mas isso demonstra que algumas categorias, né, para esse processo de reconhecimento precisam ser legitimadas, que no caso de Honneth é a categoria chamada amor, não do amor é, homem-mulher, enfim, né, conjugal, Yeah. mas da formação do sujeito, né, na esfera do direito, né, que é outro campo de reconhecimento social, e o mais complexo é o da solidariedade. E aí é interessante pensar, né, eu chego à seguinte conclusão: Ivoti, ela tem um processo de colonização japonesa e alemã. Isso ali. No pós-guerra, essas colônias se instituíram na região numa situação de muita carência. Os japoneses que ali chegaram empobrecidos, né, sem dinheiro, e mesmo os alemães. E o que aconteceu? Como estratégia de sobrevivência dessas comunidades, eles precisaram criar cooperativas. E essas cooperativas criadas lá na década de 60 foram incorporando o modo de ser um cidadão de Ivoti. Show. Mas, Paulão, você poderia falar um pouquinho mais sobre essa relação das cooperativas e com esse futuro processo de municipalização da política que a gente está falando em foco? É claro, na realidade, a gente tem que entender que são olhares, né? Na ciência não existe um dado exato, né? Nas ciências sociais, então, Não, eu acho que nas ciências sociais bem mais do que nas outras ciências. Então, então assim, uma das possibilidades, né, de interpretação do campo empírico é que a tradição da cultura participativa, né, mediada pela lógica das cooperativas, ou seja, o que é uma cooperativa? Né? Fazendo um pequeno jogo com as palavras, é a cooperação entre diferentes. Então, eu coopero um com o outro, portanto, eu tenho já um lastro de solidariedade. Aí a gente não pode esquecer também outra questão. Essas pessoas chegaram no pós-guerra fugindo de uma condição extrema, né? Então, a condição extrema, ou seja, é uma privação de direito. Aquele sujeito que morava, seja no Japão ou na Alemanha, à época, em algum momento ele tinha o seu alimento, tinha sua morada, tinha suas condições, né, razoáveis de vida. Por várias razões, ele foi privado basicamente de todos os direitos. Entre os direitos, talvez um dos mais fundamentais, também muito caro à sociologia, é o direito à liberdade. E então, no momento, e Honneth é muito enfático nisso, nos momentos de intensa dor, de intenso sofrimento social, que as pessoas conseguem acordar para a solidariedade. E talvez, assim, um paralelo, né?
Por que o Brasil não acordou ainda para as questões da solidariedade, de uma melhor distribuição de renda? Porque, historicamente, o Brasil sempre teve uma estratificação social velada. Nós somos educados para aceitar. Nós somos, a nossa educação, seja da escola, seja na rua, seja a educação familiar, em alguma medida ela é muito passiva, né? E quando você pega uma realidade como essa que nós estamos falando, no caso de Voti, de pessoas que vieram refugiadas de guerra, aquilo é muito chocante. Eu tive a minha liberdade privada, eu perdi familiares, eu perdi amigos, eu perdi uma história de vida, né? E isso, querendo ou não, em alguma medida, no entendimento assim de uma interpretação sociológica, faz a diferença na perpetuação de uma cultura de solidariedade, que é o que a gente vê no caso de Voti. Em São Bernardo do Campo, apesar da tradição sindical, a situação econômica da cidade, né, as características, né, da cidade, de certa forma, permite com que as pessoas vivem em certa margem de conforto, não de conforto econômico, mas de conformismo, né? Porque talvez esse lastro histórico ele ainda precisa ser construído. Apesar disso, né, o programa que é o programa de esporte e lazer na cidade, que aconteceu em ambas realidades, sob condições de formação muito semelhante, gerou também repercussão em São Bernardo do Campo. Foi a partir do programa que conseguiu fazer concurso público para a área de atuação de agentes sociais em esporte e lazer, né? Foi a partir dessa perspectiva que se qualificou o tipo de atividade oferecida, né? Porque até então a gente tem muito uma ideia de que um programa de esporte e lazer, ou um programa de lazer, é só jogar bola, principalmente no Brasil, é só futebol. E não é. Um programa em política pública de lazer, ele envolve a música, envolve o teatro, envolve a arte, envolve a dança, envolve o teatro, envolve, obviamente, o futebol, mas envolve também o skate, o le parkour, coisas não convencionais. Então, é isso que é significativo em uma experiência de lazer. Se a gente fizer um paralelo, então, disso com nações mais desenvolvidas, no caso, o contexto que nós estamos falando, que é a Alemanha, como que isso pode ser feito um paralelo? As inúmeras associações de interesses diversos. Você vai ter associação... eu gosto muito de ciclismo, né, e mobilidade urbana, é uma sub-área de discussão, é o último capítulo da minha tese. Então, assim, quantas associações de ciclismo você tem na Alemanha? Mas você também tem a Associação dos Criadores de Pastor Alemão, né? Ou seja, é um fragmento de uma raça de um nichado, interesse. né? É muito nichado, verdade. E assim, você vai ter um grupo de afins para tudo, para aeromodelismo, para balonismo. Lá em Münster, por exemplo, tinha associação de balonismo, associação dos direitos das crianças autistas, e por aí vai, né? Então, essa lógica cooperativa e solidária, ela existe, né? Já em outras culturas, em outras sociedades, e algo incipiente aqui no Brasil. Legal. Elias, você queria fazer um ponto? E da minha experiência, né, chegando da Alemanha aqui no Brasil, realmente isso. Sendo que eu sou jogador de basquete, né? No início eu tinha muita dificuldade encontrando quadras em boas condições aqui. Especificamente também que basquete não é um esporte popular aqui no Brasil, mas é mais nichado. E eu pensei, nossa, mas não é possível, ninguém está jogando basquete aqui. E lembrando lá da Alemanha que você tem acesso em quadras que são de boas condições e publicamente acessível também. Que aqui eu vejo muito que tem clubes que você tem alguma forma de mensalidade que você tem que passar para ganhar acesso à quadra, que na Alemanha seria uma coisa pública já. Essa é uma questão superada, né? É o estado de bem-estar social, e aí é a contradição.
as nações desenvolvidas têm o direito de falar do estado de bem-estar social. As nações em desenvolvimento ou subdesenvolvidas, essa é uma questão que não pode nem ser pautada, né? É como se nós vivêssemos, de fato, alijados dos direitos sociais. A verdade, tem um livro, chama A Riqueza das Nações, a capa dele é muito interessante. O que é? É um globo em que as nações desenvolvidas extraem das nações menos desenvolvidas a riqueza. Então, é como se houvesse um subfinanciamento do bem-estar, do estado de bem-estar social. Sim. E aí, algumas nações utilizam da sua capacidade e do seu poder e da sua posição global para poder financiar a sua qualidade de vida. Eu não estou afirmando que o caso o caso alemão, mas a colonização alemã fez isso. Mas você acredita, claro que a gente está mudando um pouquinho o assunto, mas acho que é válido só ter uma resposta um pouco mais sucinta. Você acredita, então, que sim, para a construção e perpetuação de políticas de lazer no Brasil, além da figura do Estado como uma figura que personifica isso, é também necessário dinheiro, porque nessa analogia que você falou da capa, é necessário, não dinheiro, vamos dizer, recursos, né? Humano, científico e dinheiro. Você acha que existe essa dependência e, por conseguinte, a gente sempre pensa que dinheiro talvez seja a solução, mas eu conheço um termo que se chama smart money, que é o conhecimento compartilhado, que às vezes é muito melhor do que o dinheiro em si, cifra, né? Então, fazendo a pergunta de novo, você entende que para existir uma política pública de lazer no Brasil, tem que ter um menor management, um menor manuseio de recursos, independente de quais são? É interessante a sua pergunta, porque ela tem uma questão de fundo, né? Primeiro aspecto, qualquer política pública setorial, então, eu posso falar de política pública educacional, política pública social, e nós estamos falando aqui de política pública de esporte e de lazer, né? Uma política, ela não vive separada da outra. Legal. Porque o que une tudo é o Estado, né? É o Estado com as pessoas que moram, com o sistema público, o sistema privado, o terceiro setor, que, aliás, é muito forte, né? O terceiro setor, exatamente pelo fenômeno da cooperativa, da cooperação, da solidariedade, etc. No Brasil, é um caso muito interessante. Veja que, grosso modo, não falta dinheiro para o Brasil. Eu concordo. Mas não há eficiência. O que nós não somos eficientes no gasto, primeira questão. Segunda questão, elevadíssimos níveis de corrupção em várias escalas. E terceira, extrema desigualdade social. Mas tem um quarto fenômeno, isso não está necessariamente hierarquizado, numa hierarquia, que leva a um outro grande pesquisador brasileiro, reconhecido talvez também muito mais fora do Brasil do que aqui, que é Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro, ele vai dizer assim que Darcy Ribeiro é o que criou o UNB, né? Enfim, teve grandes projetos nesse campo. Eu falo assim que o problema da educação no Brasil não é um problema, é um projeto de governo, um projeto de Estado. Sim. Né? Porque a sua pergunta diz respeito a isso. Um país que não é educado, ele joga lixo no chão, ele atropela as pessoas, ele corrompe o sistema, ele não é eficiente no gasto, ele não para que uma pessoa em condições de mobilidade atravesse a rua, e por aí vai, né? Então, assim, o que liga tudo isso é uma perspectiva de formação educacional. Então, uma educação deficitária leva uma sociedade a uma estrutura desorganizada. Com comportamentos que acabam sendo corrosivos para a própria sociedade a longo prazo, né? E a curto prazo. Exato. A sociedade não sabe como gastar dinheiro, não sabe como produzir dinheiro, não sabe como produzir recursos. Ontem eu estava dando aula, né, inclusive na disciplina de política pública, de gestão e política pública de esporte e lazer,
e um aluno trouxe no seminário dele um assunto sobre, e eu achei interessante, licenciatura em computação. Meu Deus, licenciatura em computação, que é isso? Para mim, na nossa realidade, é uma coisa assim, deve ser um super paradigma. E aí, nesse artigo, o autor vai dizer, olha, nós temos basicamente 3 tipos de nações. Uma que produz tecnologia, uma que consome a tecnologia produzida por esse primeiro, e o terceiro, aquelas que não terão nem acesso à tecnologia. Então, o Brasil está aqui, de terceiro para segundo, na verdade, em segundo, porque o nosso sistema educacional não é capaz de produzir conhecimento e tecnologia para sua própria emancipação. Isso não é interesse por parte de um projeto de governo que a população também tenha consciência por uma outra questão, o voto. Veja bem a volta que nós estamos dando para dizer que o nosso modelo de educação ainda é um modelo colonialista dos jesuítas de 500 anos atrás. Nós não tivemos um salto qualitativo para pensar a própria política pública, porque ela tem entraves de formação. Sim. Mas sabe uma coisa que eu estava pensando agora? Veio só um pensamento na minha mente. Obviamente não tem como você saber, meu irmão falava assim, é óbvio que eu não tenho como saber, mas eu acho que muitas das vezes, por exemplo, o seu trabalho, a gente está agora já faz um tempinho falando sobre isso. Não tem como não pensar em pelo menos 2 momentos na nossa vida que a gente poderia ter usado ou lido alguma parte do seu trabalho e outros trabalhos, e a leitura e a reflexão pudesse ter ajudado a tomar uma melhor decisão. Para mim, isso significa 2 coisas. Primeiro, a linguagem. Infelizmente, a linguagem acadêmica, ela é complicada. Uma pessoa que não tem acesso, tem acesso, mas talvez não tenha compreensão da linguagem, não só da língua, do que está sendo falado, ela acaba sendo, como você usou o termo, marginalizado de poder experienciar e poder até mesmo entender que existem pesquisadores que já refletiram, refletem e refletirão sobre esse assunto. Então, a linguagem acaba não sendo acessível. E um outro ponto, para mim, é que, às vezes, a gente fica muito dentro dos muros da academia. E a gente acaba sendo, mesmo com um exemplo maravilhoso como o seu, a gente acaba de fora recebendo essa estampa, ele é professor universitário. Então, eu acho que uma das partes da solução, uma parte da solução que poderia ser impactar a educação de forma perene e de uma forma que pudesse agregar para o Brasil, é de como a ciência, ou os cientistas do esporte, comunica com a sociedade. Então, acho que a ideia desse canal é literalmente fazer isso, descomplicar o que está sendo feito na academia, para que as pessoas possam ter acesso e, tendo acesso, possam tomar melhores decisões. Seja político, seja o padre numa instituição lá com jovens carentes, seja um professor de escola. Eu acho que, se a gente refletir bem, a gente não é ensinado na academia a falar com a sociedade de uma forma que a sociedade entende. Às vezes a gente fala pela sociedade, mas não para a sociedade. Então, eu acho muito legal essa lógica sua, que você conseguiu trazer um panorama, vários atores em momentos diferentes que levam a gente a entender que o processo da invisibilidade do sujeito nas políticas públicas de lazer passa pelo processo de educação, pelo processo de voto, pelo processo corrosivo da colonização, corrupção e assim por diante. Isso é bem legal, porque eu acho que parece que agora não é só esse evento, mas esse evento é linkado com vários outros fatores que acabam influenciando. Mas, voltando para a sua tese, eu gostaria de fazer mais uma pergunta que eu acho que para mim faz muito sentido, e literalmente o que eu estava falando agora. Paulo, a gente recebe da nossa audiência muitas perguntas assim, ó. Beleza, você está falando sobre um paper que eu tenho que fazer atividade física, eu vou ficar mais inteligente. Ou tem um paper que está falando que eu tenho que correr 10 vezes por dia e eu vou ser melhor em matemática, ou qualquer outra coisa. E aí a gente sempre, além desses comentários, a gente recebe a pergunta assim: como transferir os resultados de uma pesquisa científica para a prática?
Daí eu não vou responder essa pergunta, não. Vou jogar essa bomba para você. Eu vou rebater ela para você. Se você pudesse, de uma forma bem simples, falar para a nossa audiência, como a gente poderia transferir o resultado da sua pesquisa para a prática? Beleza, então, a internet tem um tempo de latência, né, que é a resposta, né, da conexão, e na ciência há um tempo de latência, e o tempo de latência para cada área, setor, ela é diferente, né? Veja a resposta que a ciência deu para produzir a vacina que foi produzida, né? E as publicações E, científicas também, né? e tudo, e assim, e o salto que a ciência vai dar nessa área. Então, assim, veja como a ciência ela consegue, em várias áreas, ela consegue responder muito rapidamente. Sim. A engenharia, vamos pensar, como que a Holanda constrói naquele pântano. Então, e eles conseguem responder, a ciência, o conhecimento, ele responde e quase que em tempo real algumas coisas, para outras não. Principalmente as coisas dentro do que a gente chama do tecido social, né? Apesar de que algumas experiências, né, vamos pensar Singapura, né, como uma grande experiência social no campo do desenvolvimento econômico, desenvolvimento educacional, como ela teve um salto qualitativo e uma resposta muito rápida a partir das revoluções que ali aconteceram. Mas no campo da ciência, dentro daquilo, né, dentro da realidade, aí, repito, da onde eu estou, talvez o mais importante é não desistir. E tentar, no Brasil, as universidades, elas não, você não tem um instituto de pesquisa, um instituto de ensino, mas você tem, principalmente nas federais, a lógica do ensino, a pesquisa e a extensão. Uhum. E o que acontece é que no tripé ensino, pesquisa e extensão, a pesquisa ela é super valorizada. O ensino, razoavelmente, a extensão, muito menos. Né? Então, quando a gente fala de quebrar os muros da universidade, eu acho que isso acontece via extensão. Legal, bem legal. Seja a universidade sem muros, sem barreiras, para quem quiser ir, ou seja a universidade indo até onde A demanda existe, né? deve ser ir. Agora, é uma mão dupla. Não é também a universidade apenas abrir as portas, chegar à sociedade, receber a sociedade, mas é a população ter condições também de reconhecer esse lugar. E eu repito. Mas está falando então que a população não reconhece que, ou você sugere que a população não reconhece que a universidade faz parte da sociedade? Não o abismo é tão grande que a formação educacional das crianças e da juventude não permite um nivelamento. Vamos pensar assim, a escola pública brasileira. O que a educação física ensina, grosso modo, lá do início até o final, nós vamos estar trabalhando basquete, handebol, futsal e vôlei. Dificilmente a gente consegue dar um grande salto. Vamos pensar o ensino de inglês nas escolas públicas, assim, no grosso modo. Você começa aprendendo o verbo to be, termina o ensino médio sem saber o que é o verbo to be. Então, isso para dizer o seguinte, a universidade tem que descer do salto, mas a escola tem que dar um salto. Muito boa. A compensação são nas duas vias. Muito legal, não é? Yeah. Agora, eu tenho comunidades, vamos pensar assim, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, que são comunidades que vivem, de fato, geograficamente, é uma outra lógica, é uma antropologia, Brasil, né? É um estudo antropológico, é uma questão antropológica, né? Que aí é outra lógica. Mas, eu repito, o que liga toda a problemática que nós estamos debatendo aqui é a questão educacional. Legal, é o déficit educacional. E aí a educação... E para Honneth, ele traz um outro exemplo, assim, finalizando o raciocínio. Para mim, esse exemplo é fantástico. Uma calçada de rua. O que uma calçada de rua, ela diz sobre uma sociedade?
E aí, vamos pegar o nosso convidado aqui. Hélia, o que é andar numa calçada por aí onde você está e o que é andar numa calçada do seu país de nascimento? Responde isso para mim, assim, rapidamente. Então, aqui no Brasil, infelizmente, né, tem muitos lugares que até na calçada você tem que desviar buracos, tem lixo, tem folha, que na Alemanha é um lugar, ou tanto, talvez mais cuidado do que a própria rua. Então, são lugares limpos, né, que também, eu acho que até os cidadãos fazem questão de não jogar coisas no chão, e para, né, virar um ambiente mais agradável para todo mundo. E aí eu vou adicionar, eu te dou agora uma cadeira de rodas. Como que ficaria esse sujeito cadeirante? Então, aqui quase impossível sem ajuda, e na Alemanha com certeza possível. Até tem consideração nas calçadas para passar na rua sem problema nenhum, né? Para não ter uma distância tão grande entre calçada e rua para, né, poder ultrapassar, atravessar a rua, né, com a cadeira também. Então, esse negócio também de pensar em quem tem menos, talvez. Nós vamos já criar a calçada com, né, com o intuito de ajudar aquelas pessoas que não têm as mesmas condições do que a gente, né? Então, o Hornet está exatamente nessa questão. Nós estamos falando de engenharia. Aliás, o Brasil tem uma das melhores engenharias do mundo, por incrível que pareça, né? A engenharia civil do Brasil é muito reconhecida mundialmente. E não é que o brasileiro não saiba fazer calçada, mas é que culturalmente, do ponto de vista educativo, a calçada diz muito, sim. Olha, eu jogo lixo na rua porque 93% da população vive à margem da sociedade. A minha calçada é de qualquer jeito, também porque eu não tenho dinheiro, mas é porque eu tenho uma jornada extenuante de trabalho e eu recebo pouco, né? Não, minha calçada então vamos pensar bons bairros. Aí os bairros estruturados. Em nossa realidade, há uma competição para ver quem tem a calçada mais chamativa. E aí não me interessa se eu vou subir o degrau, se eu vou descer o degrau, se eu vou pôr porcelanato, se eu vou pôr pedra, o que interessa é a pompa. Quem anda na calçada é o de menos, porque o que importa é essa competição entre as pessoas. E se a gente for pensar, por exemplo, a solução, né, que a gente percebe na Alemanha, primeira coisa, as calçadas elas não são nem asfaltadas e não são com cimento, elas são de bloco. Porque toda a infraestrutura passa embaixo, então eu não tenho que quebrar e fazer de novo. Você tira, é tipo brincando de Lego na rua, né? Você tira o bloco. Resolve o problema e devolve o bloco. Veja a questão da eficiência. As calçadas são iguais. Qual a mensagem que eu estou passando? A sociedade ela tem que ir na busca de uma igualdade de condições. Então, a calçada diz muito. Eu estou dando um exemplo da calçada, né? Na verdade, é o Hornet que faz isso em um dos seus trabalhos. Mas como é fantástico esse exemplo, porque ele não pensa, né, assim, no dia a dia, né, como que é. Então, veja os desafios que nós temos, né? Legal, bem legal. E pensando na política pública de lazer, faz sentido refletir sobre a calçada, ou sobre a rua, ou sobre o transporte público, sobre a urbanização, sobre smart cities, porque, de uma forma geral, as pessoas não vão ter o acesso ao lazer público diretamente na sua casa ou no seu bairro. Então, se elas tiverem que se locomoverem, há necessidade que essa locomoção não seja um processo árduo, porque a gente sabe que o ser humano ele tem essa necessidade de guardar energia. Então, se é uma coisa que eu tenho que fazer várias baldeações, que é trocar de ônibus, se eu tenho que trocar de outro tipo de transporte, provavelmente, entre ir e não ir, eu vou tomar a decisão de não ir. Mas se o processo de ida, vamos dizer assim, é prazeroso, porque não dá para também viver em função do prazer individual ou coletivo, mas se o processo é menos doloroso, eu acredito que tem muito mais gente que pode ter acesso. E tendo acesso, experimentar o que a gente está, no final das contas, querendo falar, que é uma vida com qualidade. Que uma parte disso é feito pelo indivíduo, uma parte disso é feito pela instituição privada, mas uma enorme parte disso também é feito pelo Estado. Muito legal.
Ah, Paulão, eu tenho mais uma pergunta. Eu estava pensando aqui e eu achei muito legal que você sempre, além de responder a pergunta, você adiciona algum outro componente que eu não tinha pensado. Isso eu acho que enriquece a nossa discussão. Mas, às vezes, pessoas como você, elas não são achadas. E aí a minha pergunta é bem simples, porque eu também demorei para te achar. Isso eu posso fazer uma piada para nossa audiência. Eu tive que achar a esposa dele e gente para achar ele. Você vê que o cara mora lá em Jataí, mas nem tá aí pra gente. Mas, Paulão, se a nossa audiência quisesse te procurar e entender ou compartilhar e trazer as demandas delas para você, sobre quais canais que as pessoas poderiam te encontrar? Isso para a gente aqui no Podium Sportcast é muito legal, porque a gente quer que você acabe sendo, no final das contas, yeah, reverenciado como alguém que produz e entende sobre esse conhecimento, mas as pessoas precisam atingir você, porque às vezes elas estão em outros ambientes e tudo mais. Enfim, como as pessoas podem te achar nesse mundo doido? É uma contradição, né? E é interessante, eu gosto muito de tecnologia, né? Aqui em casa tudo é cheio de coisinhas assim. Mas eu não sou de rede social, por opção. Porque é o seguinte, a rede social nos vigia no sentido de querer tomar posse da sua própria vida, né? Então, por isso você demorou a me achar. Apesar de ter Facebook, Instagram, Telegram, não sei, o único ainda é o WhatsApp que eu ainda consigo ter uma boa resposta, mas o mais viável, obviamente, é o e-mail. Sem dúvida, eu vou responder o e-mail. Eu tenho Facebook, eu deixo aqui, tenho um Instagram, mas eu sou super lerdo, né? Para não entrar assim nessa pilha, né? Mesmo Não, porque mas você tem filho pequeno e assim ocupa muito tempo, né? O brasileiro é muito ligado à rede social, muito mais. É um dos países que mais consome mídia social, somos nós acho que é brasileiros. Brasil e Taiwan, se eu não me engano, alguma coisa assim. E eu por opção ideológica mesmo, por opção de família, eu não, eu nem tenho instalado no meu celular. Muito Eu bom. tenho a conta. Não, mas é muito bom porque acredito também que pelo caminho do e-mail há uma formalidade, há uma relação profissional, porque a gente acredita que também que os stakeholders, os políticos, as pessoas que tomam decisões podem acabar querendo saber como te encontrar e conversar com você, além de pessoas normais como eu e o Elia. Show de bola. Elia, temos alguma surpresa para o nosso público? Tenho sim, Walter. Então, a partir de agora, vocês podem nos encontrar online também, no site podiumsportcast.com. O link também vai ser na descrição para vocês achar com mais facilidade. E aí vocês podem encontrar todos os nossos conteúdos em texto, áudio e vídeo, assim que nossa comunidade Podium, que né, é feita pelos nossos entrevistados. E vocês também são convidados para mandar perguntas ou ideias para tópicos para o podcast no futuro. Então, né, se vocês quiserem fazer parte da nossa comunidade, vão aí e vamos, né, vamos conversar. Show de bola. O cara falando português, Paulo, não dá vergonha? Eu tô te falando, Brasil. O Então, cara tá no outro tá nível. melhor do que eu e muita gente, viu? Essa capacidade, esse processador que vocês têm aí, eu preciso de fazer uma atualização. Parabéns. Muito legal, Obrigado. né? Muito bom, Elia. Show de bola. Um sincero obrigado a todos vocês, meus queridos. E, peraí, a vocês que ficaram até o final, eu tenho uma outra surpresa. Eu vou fazer uma pergunta para o Paulo, meio fora do script aqui, que eu acabei anotando, mas se você quiser saber a resposta, seria muito legal que você seguisse a gente nas nossas mídias sociais. Claro que o Paulo, como não acessa ela todos os dias, não vai seguir a gente, mas ele vai, de alguma forma, estar para sempre em nossos corações aqui. Então, se você quer saber a resposta da nossa última pergunta, assim que a gente receber a notificação que vocês fazem parte da nossa comunidade, já deixando o nosso muito obrigado, a gente vai mandar essa resposta para vocês. Paulão, imagine o seguinte, você hoje ganhou um projeto de pesquisa no valor de R$ 1 milhão, e você tem que usar esse dinheiro em um projeto em 5 anos. Qual pergunta científica você gostaria de responder?